Bom, a palavra do Senhor, mais uma vez, o livro de Hebreus 10, versículo 36. O tema desta noite, continuação, parte 2. Não pare, vai acontecer. Diga amém. Diz a palavra em Hebreus, o apóstolo Paulo, que nós cremos que foi o escritor das cartas ao povo hebreu. Diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você recebe esta palavra? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais uma vez poder falar do teu coração, da tua palavra. Usa-me conforme a tua vontade, que neste momento não seja eu, mas o teu Espírito através da minha vida a revelar, Senhor, aquilo que tu queres que o teu povo ouça, para que pratique e seja bem sucedido. Assim eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimilins. Amados irmãos, graça e paz a todos uma vez mais. É com muita alegria que eu volto nesta quarta-feira para falarmos e tratarmos um pouco mais sobre confiança, sobre perseverança, para alcançarmos as promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei quantos estiveram aqui no domingo, quantos estiveram aqui no domingo. Olha, praticamente a metade das pessoas. Mas a minha pergunta é: quantos aqui tomaram a decisão de dar mais uma volta? Diga amém. Quantos aqui decidiram não parar? Digam amém. Então, nós vamos hoje dar continuidade. Vocês que não puderam estar aqui no domingo próximo passado, você pode ter acesso a esta mensagem lá no balcão, ou então através do website. Mas nós vamos relembrar algumas coisas que nós falamos no domingo próximo passado, que nós estudamos. Estudamos sobre alguns aspectos que fazem as pessoas desistirem e não perseverarem. Tendo como exemplo o momento em que o povo de Israel estava tomando posse da cidade prometida, que era Jericó, sob a liderança de Josué. Mas Deus já tinha dito que aquela terra era a terra deles, era para eles. Mas antes que eles pudessem viver e desfrutar daquela terra, eles precisavam rodear a muralha 7 dias e no último dia 7 vezes. Ou seja, havia algo que eles precisavam fazer para que as coisas acontecessem. E assim também é na nossa vida. Para que as coisas se manifestem, Deus requer de nós perseverança, persistência. Mas para que persistamos, não podemos vacilar. Mas vimos também 3 motivos que podem levar a pessoa a desistir, e que fizeram com que aquele povo durante 40 anos desistissem. Eu falei que quando a perspectiva fica bloqueada pela altura da muralha, e esta muralha podem ser os problemas, as dificuldades, nós não conseguimos enxergar bem aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando o progresso não é óbvio, quando nós não vemos resultado, fizemos uma vez, 2, 3, 1 ano e nada aconteceu ainda. Isso às vezes desestimula a pessoa e elas acabam esmorecendo na fé. Ou então quando nós não temos um prazo determinado para aquilo acontecer, para as promessas se cumprirem. Então, esses foram os 3 motivos que eu abordei no domingo passado. Mas quantos decidiram então definitivamente não parar e dar mais uma volta? Diga amém. E você vai entender por que eu estou reforçando isto. Porque requer de nós uma disciplina. Porque requer de nós uma perseverança.
E você, todas as vezes que se sentir estimulado a desistir, você vai lembrar de que o bispo Sérgio te perguntou: já deu mais uma volta? Você pode estar na última volta. Então Deus não quer que você desista. Mesmo que você não esteja vendo, Ele está agindo na tua vida, amém? Você já foi longe demais em muitas situações para você desistir agora só porque está se sentindo cansado. Que o Senhor Jesus Cristo renove as tuas forças. Já recebemos testemunhos e eu creio que muitos outros ainda virão. Olha, de domingo para cá, já recebi diversos testemunhos. E eu creio que até o final do ano, muitos ainda virão, de pessoas que decidiram dar mais uma volta e tomaram posse das promessas. Mas na caminhada com Deus não há nada mais impressionante do que ter fé para começar algo, mas principalmente para continuar na jornada, para ir até o final. E hoje eu quero pregar algo importante para você, uma mensagem usando uma história do Novo Testamento. Eu usei sobre o Velho Testamento, falando sobre a conquista de Jericó, mas hoje eu quero compartilhar com você sobre o Novo Testamento, para abordar um outro lado no que diz respeito a alcançar as promessas de Deus. Por isso, eu peço a atenção de todos neste momento. Não converse com a pessoa que está do seu lado, não deixe ninguém tirar o seu foco. Fique atento para aquilo que Deus quer falar à tua vida, se é que você recebe. Amém? Então o tema desta mensagem é uma afirmação de fé. Vai acontecer. Você crê nisso? Vai acontecer. E sabemos que Deus tem promessas e propósitos para cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. E as promessas de Deus não são para o ímpio, são para o povo de Deus. Porém é necessário que estejamos atentos aos seus conselhos e avisos, para que o alcancemos sem dano, sem consequências. Porque se nós ignorarmos a voz do Pai, a voz de Deus, estaremos sujeitos a passarmos por tormentas que poderiam ser evitadas e que podem gerar consequências sérias na nossa vida. Então esta história se passou com o apóstolo Paulo, um dos grandes heróis da fé do Novo Testamento. Muitas vezes lemos os escritos dele e nem sempre compreendemos a fundo o que está por trás dos princípios que ele compartilha através da palavra. Mas ele sofreu muito para poder compartilhar conosco o que escreveu na passagem que nós vamos tratar. E isto tudo para nos ensinar as profundezas de Cristo, ou seja, como Cristo age na vida de cada um de nós. E se você conhece alguém com força espiritual, pode ter a certeza de que esta força nasceu do resultado de muitas experiências intensas. E nós temos o exemplo do nosso apóstolo. Ele passou 2 anos no hospital, ele sofreu várias cirurgias, tem uma perna politraumatizada, sem contar as outras coisas, os testemunhos são grandes. Ou seja, ele mostra as profundas experiências que ele teve com Deus, e elas servem de exemplo para nós. Mas Paulo experimentou alguma situação muito interessante e por vezes de grande sofrimento por amor a Cristo. Veja que todo o sofrimento que Paulo teve foi por amor a Cristo. Mas ele chegou a uma grande conclusão que está em Filipenses 4,12. Ele diz assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experienciado tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas veja o que ele diz no versículo 13, a conclusão, e eu quero que você tome para a sua vida. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu quero te dizer que não importam os problemas, não importam as dificuldades, não importam os traumas, o que importa é que Deus está na tua vida, e é Ele quem te fortalece para que você alcance as suas promessas. Então, experiências intensas com Deus geram em nós a certeza de que podemos superar qualquer situação. Qualquer situação. Porém, as experiências que passamos para o nosso aperfeiçoamento, foi aquilo que passou com José. Ele viveu uma promessa e ele precisou passar por todo aquele drama para que a promessa se cumprisse na vida dele. Mas há outras que são geradas por não darmos ouvidos aos alertas de Deus. E nós conhecemos também alguns personagens que sofreram estas consequências. Jonas é um deles. Então vamos ver um momento na vida de Paulo, que está no final do livro de Atos, que fala a respeito disso. Paulo estava enfrentando uma dificuldade, em um momento de transição. E veja que é nessa hora que Deus realiza as mais profundas transformações. É quando estamos vivendo momentos de profunda transformação e transição. A prisão do apóstolo Paulo tinha um propósito para a divulgação do evangelho. E Paulo estava indo para Roma, diz os versículos, como prisioneiro, ele e mais 275 prisioneiros, indo para Roma como passageiros em uma embarcação. Mas vamos ler nessa história, para confirmarmos a afirmativa de que vai acontecer, quando está dentro dos planos e propósitos de Deus, a despeito de qualquer adversidade, vai acontecer, vai prevalecer. Então não importa o drama que você possa estar vivendo, se Deus colocou um propósito para a tua vida, vai acontecer. Você está crendo nisso? Então vamos à palavra que está em Atos, escrita e narrada por Lucas, Atos 27, 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, deixa eu abrir um parênteses, esse dia do jejum fazia referência ao dia da expiação. Uma vez por ano, os judeus, pelos pecados que eles cometeram, do bezerro de ouro, que eles se prostraram diante desse bezerro, eles separaram um dia no ano para jejuarem. Então Paulo estava falando deste dia, era aquele dia, ou melhor, este dia era o dia em que Paulo estava indo para Roma. Mas Paulo admoestava o povo, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião, diz a palavra no versículo 11, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mas é claro, se você é o piloto e o dono da embarcação de um navio, está transportando prisioneiros, mais de 275, com Paulo 276, e há um pregador a bordo que diz: olha, eu estava orando a Deus e Deus me falou para que vocês não saiam. Você daria crédito a este prisioneiro? Com certeza não. Então, mas naquele caso, imagina,
O centurião, que era responsável por levar aqueles prisioneiros de um lado para o outro, tendo que escolher entre o piloto, que era uma pessoa especializada em mapas e navegação, conhecia as estrelas, conhecia o céu, conhecia e tinha habilidade de sobra para levar aquela embarcação, ou ele daria ouvidos à voz de um pregador que era prisioneiro. Mas veja, Paulo estava naquele barco com o propósito de cumprir a vontade de Deus, que era de pregar a palavra do Senhor. E ele tinha ouvido da própria boca de Deus que aquele barco não deveria sair. Então a figura dele, de Paulo, naquele lugar, não representava apenas um pregador, mas havia em Paulo um propósito superior, que era a vontade de Deus. E o próprio Deus estava usando Paulo para alertar aqueles homens de que aconteceriam perdas, de que se você não dá ouvidos à voz de Deus e toma no seu barco, na sua vida, a direção errada, as consequências são sérias. Os danos são às vezes irreparáveis. Então, fazendo uma analogia, o barco representa a nossa vida como tudo o que faz parte dele. E as direções que tomamos, todo barco é movido por algo que vai direcioná-lo, ele não anda sozinho. Ele tem um timoneiro, ele tem um vento que sopra. Então, quantas vezes na nossa vida ouvimos todas as outras vozes que estão no nosso barco, e você deixa entrar no seu barco quem você quer? Ouvimos as opiniões dos outros, do mundo às vezes, as ideias dos outros, ao invés de ouvirmos o que Deus diz, ao invés de ouvir o que a palavra de Deus ensina, ao invés de ouvir a voz profética através do altar. Temos que tomar esta decisão. Vamos nos mover pelos nossos sentidos próprios ou vamos nos mover pelo Espírito Santo de Deus? Isto é uma decisão que devemos tomar e que gerará consequências sérias na nossa vida. Então, quantas vezes agimos como o centurião? Damos ouvidos ao que humanamente faz sentido, damos ouvidos às estatísticas, damos ouvidos ao que o mundo diz, porque normalmente as coisas de Deus não fazem nenhum sentido para o ser humano. Damos ouvidos aos nossos sentidos, ao que nos agrada. Dizem porque é mais fácil a compreensão, pode ser, mas nós temos sido ensinados a agirmos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E agir pelo que crê é agir contrário àquilo que o mundo ensina. Enquanto quantas vezes agimos erradamente? Mas há muitas coisas na Bíblia que Deus manda o povo fazer e que não faz nenhum sentido agir por elas. E se vivemos uma vida somente pelo que faz sentido, nunca nos tornaremos pessoas com uma fé poderosa e operosa, porque agir por fé é agir sem sentido, humano dizendo. Não fazia sentido rodear a muralha durante 7 dias, como Josué mandou fazer o povo em volta de Jericó. Não fazia sentido Moisés colocar o cajado no mar para que ele se dividisse. Não fazia sentido Daniel passar uma noite orando, sendo rodeado por leões para ser liberto. Não fazia sentido Jesus morrer numa cruz, pendurado no madeiro, e no final ver uma pedra rolando para que ele saísse de dentro. São coisas que não fazem sentido. Mas é desta forma que Deus age. Eu pergunto a você: você realmente quer viver pelo que faz sentido ou você quer viver por fé?
se importe por aquilo que os outros vão falar de você. Não se importe se alguém vai ficar contra você ou se as pessoas vão se distanciar por você. Se importe em fazer simplesmente a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ninguém crê em Jesus, senão através do Espírito, a nos convencer que somos filhos de Deus. Então, se você quiser que tudo sempre faça sentido, nunca ande por fé, porque a fé é justamente contra os sentidos, as razões humanas. 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga: eu ando por fé. Eu não preciso ver para crer, eu creio e eu vejo. Então isto é viver com um senso de confiança nas promessas de Deus. O resultado é a responsabilidade de Deus, mas a obediência aos princípios da fé é nossa responsabilidade. Não temos que entender para obedecer, não temos que saber onde vai terminar para darmos o próximo passo, temos que agir por fé. E nessa passagem vemos homens que deveriam ter ouvido a voz de Deus através de Paulo, mas não ouviram, e veja o que aconteceu no versículo 13, diz que soprando bradamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E diz no versículo 14, entretanto, não muito depois, desencadeou do outro lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Mas eu quero abrir um parênteses. No versículo 13, veja que eles achavam que o vento estava soprando em favor deles. Eles pensavam estar dentro da razão dele, da lógica dele, e que tudo estava dando certo. Quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo algum progresso, mesmo ignorando a voz de Deus, e quando na verdade a situação está caminhando para um verdadeiro desastre? Às vezes nós tomamos uma decisão, Deus manda andar para esse sentido e nós tomamos outro sentido. Deus manda você esperar nele e você não. Eu creio que esta oportunidade é uma oportunidade do momento e é para a minha vida. E você pega esta oportunidade e aparentemente tudo parece estar caminhando, está fluindo naturalmente. Mas é simplesmente uma impressão. Porque ao cabo daquilo que você escolheu é cabo de morte. O final daquilo que você escolheu é a perda, é o que aconteceu. Eles achavam que estava tudo certo, então sobreveio um Euroaquilão. Amados, toda vez que ignoramos avisos de Deus, enfrentamos tufões, enfrentamos tempestades. E no versículo 15 diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. É assim que a nossa vida se encontra quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Veja como a desobediência faz com as pessoas. Deixam-as deriva, perdem o controle da vida. Quantas pessoas estão endividadas no cheque especial, no cartão de crédito, com agiotas? Pessoas que começaram a se misturar com o mundo e agora não conseguem se livrar. Versículo 16 diz: passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte,
arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, ir ao léu, imagina quantas pessoas estão hoje ao léu. Quantas pessoas estão vivendo sem finalidade, sem direção, porque ignoraram os avisos de Deus, estão perdidas, sem rumo, sem destino, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Tudo porque desobedeceram a voz de Deus. O Espírito Santo, ele testifica nos corações quais foram os avisos de Deus. Deus não nos condena, Deus não nos ameaça, mas Ele nos dá aviso. Ele nos avisa. E Deus está avisando nesta noite algumas pessoas que escolheram seguir os seus próprios caminhos e que estão com este barco à deriva, ao léu, sem ter como controlar a sua própria vida, porque se meteram em lugares errados. Mas não para por aí. Temos que prestar atenção e estar no foco que é Deus na nossa vida. Diz no versículo 18 que eles foram açoitados, não parou, não ficou somente ao léu. Eles foram açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, lá já aliviavam o barco, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. A situação ficou cada vez pior. Eu sei que esta mensagem tem o intuito de encorajar o povo de Deus, mas antes de chegar ao encorajamento, e já vamos chegar lá, eu preciso falar para alguma pessoa que esteja vivendo desta mesma forma, com este barco à deriva, sem rumo, e que precisa de uma orientação de Deus para se aprumar, para se consertar a vida. Pessoas que têm se sentido açoitadas pelo vento, perdendo coisas, já lançou ao mar a armação do navio, tem tentado uma coisa aqui, outra acolá, está vivendo sofrimentos atrozes, situações que elas mesmas geraram. E no versículo 20 diz: e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas. Caído sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Sei o quanto é terrível, amado irmão e amada irmã, nos sentirmos em meio a uma grande tempestade. Eu já vivi grandes tempestades, por desobedecer à voz de Deus, por não dar ouvidos aos conselhos de Deus. No momento de aflição, eles começaram a jogar as cargas, mas agora a situação havia chegado a um ponto em que não havia mais esperança, não tinha mais nada para jogar fora do barco. Já tinham perdido tudo. Eles passaram de um momento de aflição para um momento de desespero. E Deus está falando com alguém nesta noite, aqui presente através da internet, que está vivendo esse grande desespero, que já perdeu tudo, já chegou ao fundo do poço. Eu sei que muitos que me assistem estão nesta condição. Imaginem só, enquanto eles ainda tinham algo para se guiarem, que eram as estrelas, que era o céu, o sol, eles seguiam. Mas diz que naquele momento já não havia mais sol, já não haviam mais estrelas, já não havia mais esperança, já não havia mais razão. E aí é que começa a fé a agir. É quando você não tem meios palpáveis, humanos, para se basear, e você se rende perante Deus e diz: Senhor, eu estou aqui. Ou é Deus agir na minha vida, ou é Deus agir na minha vida. Não há mais solução. Mas a mensagem do Senhor hoje
para a sua vida é esta. No versículo 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, porque era o dia do jejum, e já estavam dias no mar, passando necessidade, tormenta, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Paulo estava se levantando diante daquela tripulação para dar um recado àquele povo. E hoje eu estou aqui de pé diante de você, igreja, assim como Paulo fez no passado. Eu sei que você perdeu muitas coisas, perdeu muito tempo, momentos na sua vida, dinheiro, saúde, paz. Eu não sei exatamente o que você perdeu, mas você perdeu coisas. Mas veja que Deus, Ele é apaixonante, porque independente dos nossos erros, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele nos dá sempre a chance de nós voltarmos para os seus propósitos. Mesmo que você tenha tomado o curso errado e Deus tenha te mandado andar por este caminho, para que o propósito dele se cumprisse na tua vida e você tenha tomado outro rumo, Deus te ama tanto, que Ele não desfaz os propósitos dele da tua vida, mas Ele te conserta, Ele acerta o teu prumo para que você alcance os propósitos que Ele tem sobre a tua vida. E eu sei que muitos deveriam ter atendido a voz de Deus logo no início, mas a direção de Deus para a sua vida é hoje, é agora. E diz a palavra no versículo 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Eu estou aqui para te dizer, tenha bom ânimo, não importa aquilo que você viveu, creia que Deus está no teu barco, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Não podemos fazer nada quanto ao que nós perdemos no passado. O passado passou, não podemos fazer nada em relação ao que já aconteceu. Não podemos mudar a decisão que tomamos no passado. Mas agora, é agora que Deus te chama para que você viva por fé. E para que você siga o rumo que Deus manda você seguir. Porque Ele renova a tua vida. E eu creio que Deus há de restituir tudo aquilo que nós perdemos. Mas eu quero te levar antes a um outro exemplo, de que para Deus não existe momento nem tempo, Ele faz acontecer o agora, o já, no tempo dEle. Eu quero te levar a João 11:21, que diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Deus se atrasou, não sei quantos conhecem, Deus se atrasou propositalmente. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você crê que tudo aquilo que você pedir a Deus, não importa o que você viveu, não importa o que você perdeu, não importa o que você passou, Deus pode te conceder. E diz que declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Creia que para Deus não importa o que passou, não importa o que você viveu, não importa os dramas que você passou, Ele está sempre pronto para fazer o renovo na sua vida, mesmo que até agora você tenha vivido um furacão. Mesmo que você não esteja vendo as estrelas ou nem o sol, mesmo que a esperança tenha se acabado, algo parece estar morto, nós servimos ao Deus do agora.
nós servimos ao Deus que faz mais agora. E o agora é o hoje. E o agora é aquilo que Deus irá fazer na tua vida a partir de hoje. Em Filipenses 3,13 diz: irmãos, olha o que Paulo disse: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, das experiências passadas, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esqueça o que você viveu no passado, esqueça as experiências, prossiga agora para o alvo, para aquilo que Deus te chamou, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não vamos mais ignorar nenhum conselho ou aviso de Deus. O que passou, passou, tudo bem. Mas não vamos mais ignorar aquilo que Deus fala através da sua palavra. Porque o tempo certo para fazer a coisa certa é agora. Deus a cada dia nos dá uma nova chance de fazermos o certo. E Deus nos chama a fazermos agora. Se a sua esperança está nos seus próprios planos, quando eles são interrompidos, a sua confiança fracassa. Esta é a grande verdade. A minha confiança não está nos meus planos, a minha confiança está na palavra de Deus. Se o seu foco está como as coisas vão acontecer, você pode acabar se perdendo do caminho que Deus quer usar você, para que as coisas dele se manifestem na tua vida. Mas Paulo disse: agora tenha bom ânimo, porque apesar de vocês terem cometido erros, nenhuma vida se perdeu. Você está aqui hoje. Você está aqui para mais uma vez começar, mas não de forma errada, a fazer aquilo que é certo. Mesmo que tenhamos tido perdas, mesmo que algumas coisas não possam voltar como eram, a vontade de Deus vai ter que se cumprir, diga amém. E no versículo 23, porque esta mesma noite, diz a palavra, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Veja, Paulo tinha experiências com Deus. E se você quer saber com que direção tomar, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Você tem que vir aos cultos, você tem que ler a palavra, você tem que orar a Deus, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, porque Paulo tinha esta vida de intimidade. E ele diz, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Este era o propósito de Deus na vida de Paulo. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Deus fala à igreja: tem de bom ânimo, igreja, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me tem dito. Me foi dito. E diz: porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Então os propósitos de Deus vão acontecer, e por sua graça podemos ter bom ânimo. Mantenha bom ânimo, mesmo que o país esteja em crise, mesmo que você tenha perdido a sua empresa, os seus negócios, mesmo que ainda não esteja vendo a sua família servindo a Deus, mantenha seu ânimo. Mesmo que o diagnóstico médico tenha dito é ruim, mantenha o seu bom ânimo. Recobre a sua coragem, Deus está com você. E Paulo disse: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ou seja, acontecerá de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Não importa o que você passe, prevalece a vontade de Deus. Mas para isso temos que tomar a direção que Deus quer. Tome hoje a decisão de não tomar mais decisões precipitadas, de deixar se levar pela sua carne, pelo que os outros dizem, ou pelo que os outros acham. Siga a voz de Deus, siga em obediência aquilo que Deus e o altar fala para a tua vida,
E você verá acontecer aquilo que você sonha, aquilo que Deus determinou. Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado: vai acontecer. Vai acontecer. Não fique preocupado com a maneira que Deus vai fazer. Se Ele disse, vai acontecer, vai acontecer. Veja como aconteceu com Paulo e com os homens. No versículo 42 diz: o parecer dos soldados era para que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Esta era a ordem do centurião: matar todos os presos, para não deixar nenhum vivo. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo pelo seu bom testemunho, veja que exemplo, impediu-lhe de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E diz que foi assim que todos se salvaram em terra. A palavra diz que nenhum morreu. Então, meus amados, é para você a palavra que eu vou dizer agora. Vai acontecer. Mesmo que demore um pouco mais do que você tinha imaginado, ou do que você esperasse, vai acontecer. Talvez não seja do modo, talvez não seja da forma pela qual você planejou, mas eu quero terminar esta mensagem dizendo a você que vai acontecer. E aquilo que Paulo falou aos Filipenses é aquilo que vai se manifestar na sua vida, se você seguir as orientações de Deus, independente das tormentas, independente dos problemas que você possa ter vivido no passado, independente das crises que o mundo se encontre. Se você decidir fazer em obediência à vontade de Deus, o plano que Deus tem para a sua vida, as promessas que Deus tem para a sua vida, todas elas vão acontecer. E eu termino com Filipenses dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga: eu recebo esta palavra. Eu creio que a boa obra do Senhor vai se completar na minha vida, em nome de Jesus. Deus sempre termina o que Ele começa. Assim Ele sucederá na sua vida. Por isso receba: já aconteceu, em nome de Jesus. Diga: já aconteceu, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Deus está te preparando para que você viva uma jornada de vitórias. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Eu vou chamar o pastor André e a pastora Cristiane. Passamos aproximadamente 8 minutos. Creia, meus amados, Deus está preparando o povo para coisas grandiosas. E você, a cada dia, a cada culto, você aprende mais um pouco. Você bota mais uma pedra na tua edificação, para que você esteja preparado a viver o extraordinário de Deus, que há de se manifestar ainda durante este ano na vida do povo de Deus. Dê a bênção final, pastor André, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos para o altar, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós não vamos desistir, ó Deus. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, Senhor. Escolhemos a porta estreita, escolhemos o caminho de Deus, ó Pai,
porque o caminho de Deus é perfeito, Senhor. Os teus planos não falham, nenhuma das tuas palavras haverá, ó Deus, de falhar. Todas as tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Por isso, Pai, agora que a tua graça, o grande amor de Deus, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifesta com toda a tua igreja, Pai. E os eleitos de Deus, aqueles que vão seguir em frente, digam amém e amém. Glórias a Deus. Vire-se para o seu irmão e diga: fique com a palavra, fique com o caminho de Deus.